Vamos continuar então. Vamos continuar falando então de cinética linear do movimento. Hoje vamos introduzir um conceito novo, galera. Hoje nós vamos falar de atrito. Atrito, sim. Como nós vimos nos episódios anteriores, toda ação ela tem uma reação. Toda força que eu aplico em qualquer sistema, enfim, em qualquer lugar, gera uma força contrária, na mesma direção, só que no sentido contrário. Se eu estou de pé no chão, parado, no chão, com o contato da minha gravidade, da força da gravidade, a força que me mantém no chão é a força da gravidade. Só que o chão, por si só, ele devolve uma força contrária sobre os meus pés. Sob os meus pés, né? Que é a força normal. Que é a força que impede que eu afunde no chão e afunde eternamente para dentro da terra. Beleza? Quando eu falo de movimento, quando eu falo de aplicar a força sobre um corpo, promover a aceleração nesse corpo, esse corpo se movimentar do lado A ao lado B, se esse corpo estiver apoiado sobre uma superfície, eu vou falar de atrito. Necessariamente eu vou falar de atrito, tá? Qual que é a nossa definição? Perdão. Qual que é a nossa definição de atrito, galera? Atrito é a força que atua sobre a área de contato entre duas superfícies no sentido oposto ao do movimento ou a tendência de movimento, tá? Então, o atrito vai obrigatoriamente acontecer quando eu tenho duas superfícies em contato uma da outra e quando há um movimento ou uma tendência de movimento por parte de uma dessas superfícies. Então, se eu vou deslizar a minha mão aqui por cima do celular, a minha mão está em contato com a superfície do celular. Quando eu coloco força para deslizar a minha mão, o contato, a interação da minha mão com o celular faz com que eu tenha uma força contrária ao meu movimento. Na mesma direção, só que em sentido oposto. Se eu estou deslizando a minha mão da direita para a esquerda, o atrito ele vai acontecer da esquerda para a direita. Tá? Todas as superfícies dos quais eu tenho duas ou mais superfícies entrando em contato com aquela entrando em contato entre si para geração de movimento, em todas essas situações eu terei atrito, tá? No nosso dia a dia, qual que é o atrito mais comum que eu tenho ao realizar o movimento? O meu pé tocando o chão. O meu pé tocando o chão. Tá? Quando eu vou caminhar sobre no piso da minha casa, o toque do meu pé no chão faz com que haja maior atrito do meu sapato, do meu chinelo com o chão. Então, se eu estou andando para frente, o contato do chinelo com o chão gera uma força no sentido oposto. Se eu estou andando anteriormente, essa força ela vai ser projetada posteriormente, de modo a se contrapor ao meu movimento, tá? Então, como tudo na natureza, para que eu possa ter movimento inicialmente, eu preciso empregar força. Força. Então, necessariamente, para eu me movimentar, a minha força ela precisa ser maior que o atrito dos meus pés com o chão. Eu preciso colocar uma força maior para vencer esse atrito e para conseguir me locomover, conseguir andar. Tá?
E aí, o conceito de atrito, eu consigo subdividir em outros dois conceitos menores: atrito estático máximo e atrito cinético. Tá? O atrito estático máximo, ele corresponde ao potencial máximo de atrito produzido entre duas superfícies antes de eu realizar qualquer tipo de movimento. Então, o atrito estático máximo, ele corresponde ao atrito presente no contato entre duas superfícies antes do movimento acontecer. Tá? Essa interação das duas superfícies antes do movimento acontecer é o atrito estático máximo. Quando eu estou parado no chão com a sola do meu pé apoiada, né, o meu calçado apoiado no chão. Antes de eu começar a fazer o movimento. Enquanto eu estou parado, eu tenho um tipo de atrito. Quando eu começo a me movimentar, eu tenho outro tipo de atrito. Eu vou continuar interagindo a duas superfícies para realizar o movimento. Nesse caso, falando de biomecânica, eu vou continuar interagindo a sola do meu sapato com o chão enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver deambulando. Beleza? Todo atrito que ocorre durante o movimento é chamado de atrito cinético. É chamado de atrito cinético. Atrito cinético é um atrito constante produzido entre duas superfícies de contato durante o movimento. O atrito cinético, ele necessariamente vai ser menor em relação ao atrito estático. O atrito estático é um atrito maior e é o maior ponto de atrito que eu tenho entre duas superfícies antes de começar a me movimentar. Quando eu começo a me movimentar, eu já não estou mais falando do atrito estático, estou falando do atrito cinético, o atrito que acontece durante o movimento. O atrito, eu falo da interação. Quando eu falo do conceito, eu falo da interação entre duas superfícies. Essa interação, ela pode ser dada pela característica dessas duas superfícies, tá? Quanto menos contato ou quanto menos interação eu tiver entre essas duas superfícies, menor é o meu atrito. Em contrapartida, quanto maior for o contato ou a interação entre essas duas superfícies, maior vai ser o atrito gerado. Maior vai ser a dificuldade que eu vou ter em realizar um movimento, maior vai ser a força contrária ao movimento que eu estou tentando realizar, tá? Então, uma característica que vai definir a quantidade de atrito gerada entre duas superfícies é a interação entre essas duas superfícies, tá? Dependendo da conformação da superfície, quanto mais interação uma superfície tiver com a outra, mais atrito eu tenho. Tá? Então, se eu tiver uma superfície com mais ranhuras, se eu tiver uma superfície com mais detalhes, do qual ela possa aderir melhor a outra superfície, maior vai ser o meu atrito. Quanto mais lisa forem as duas superfícies, menor é o meu atrito. Tá? É por isso que a nossa brasileiríssima e tão tão utilizada, apesar de baseada no chinelo que os japoneses usavam antigamente, por isso que a nossa Havaiana tem aquelas ranhuras, quando nova, né? Tem aquelas ranhuras na parte de baixo do chinelo. Podem reparar, a Havaiana mais nova, quanto mais nova, eu posso estar num chão seco ou num chão molhado. A aderência dela com o solo é maior. E aí, quanto mais desgastada, mais chance eu tenho de cair e escorregar no banheiro. Porque a aderência da Havaiana com o solo vai ser menor. Porque a superfície da sola da Havaiana faz toda a diferença quando ela entra em contato com o piso.
Se ela tiver nova, ela tem mais ranhuras, ela interage melhor com o piso e o meu atrito estático é maior. Quando ela já está desgastada, ela tem menos ranhuras, ela interage menos com o piso, o meu atrito estático é menor. É mais fácil de eu conseguir realizar um movimento. E é aí que está o perigo de eu escorregar. Com relação a atrito estático e atrito cinético, alguém tem alguma dúvida? Professor, eu posso considerar o atrito como uma resistência, além da massa do segundo objeto para realizar a força? Ou... Esses eram os dois próximos tópicos que eu ia falar agora. Vamos entrar na questão da resistência. O atrito, o atrito ele é uma força resistente ao movimento. Vocês vão lembrar, ano passado, nós conversamos em sistema cardiovascular. Quando nós falamos especificamente de hemodinâmica da resistência dos vasos, que o contato do sangue com a parede do vaso dificultava as lâminas mais próximas da parede do vaso a seguir o fluxo sanguíneo, e as lâminas do fluxo sanguíneo mais longe da parede do vaso, e mais perto da luz do vaso, da parte central do vaso, fluíam com mais facilidade, tá? Justamente por que isso acontecia? As lâminas do fluxo sanguíneo mais próximas da parede do vaso tinham maior atrito com a parede do vaso. Tá? Elas interagiam com a parede do vaso e elas tinham mais dificuldade de fluir. Enquanto que as lâminas mais próximas da região central do vaso, elas tinham menos contato com a parede do vaso, elas conseguiam fluir mais fácil. Então, sim, o atrito, ele é uma resistência à realização de um movimento, sim. E essa resistência ela ocorre justamente pela interação entre duas superfícies. Por a gente estar falando de biomecânica, eu estou dando um exemplo do nosso movimento, no caso da nossa deambulação, mas qualquer tipo de movimento, tá? Na parede dos vasos, aquela resistência vascular promovida pelos vasos acontecia justamente pelo atrito do fluxo sanguíneo com a parede do vaso. A resistência aumentava quando eu tenho vasoconstrição, porque quando eu faço vasoconstrição, a parede do vaso fica em maior contato com o fluxo sanguíneo, e aí esse maior contato aumenta o meu atrito dentro do vaso. E aí o fluxo sanguíneo passa com mais dificuldade. Quando eu tinha vasodilatação, o contato da parede com o fluxo sanguíneo era menor, o atrito, consequentemente, era menor, o fluxo aumentava, o fluxo ia acontecer de maneira mais fácil. Então, o primeiro ponto, sim, o atrito ele é uma resistência ao início do movimento. No caso, e aí essa resistência ao início do movimento, antes de começar o movimento, é o atrito estático, e durante o movimento, mais especificamente, é o atrito cinético. E aí agora com relação à massa. Antes de falar da massa, eu vou falar do coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é o índice de interação entre duas superfícies de contato, tá? Que é justamente o exemplo que eu dei. De eu pegar duas superfícies com mais ranhuras, com mais detalhes que vão interagir melhor entre si, e duas superfícies mais lisas que interagem menos entre si. Essa interação, esse contato, essa adesão que eu tenho de uma superfície para outra, é o meu coeficiente de atrito. A hora que eu pego o mousepad e pego a minha bolacha para colocar a caneca, copo,
O coeficiente de atrito dessas duas superfícies é mais alto. O contato e a interação dessas superfícies é maior, consequentemente, o atrito entre essas superfícies é maior. Já o coeficiente de atrito do HDzinho aqui com o celular é menor. Então, coeficiente de atrito menor, o atrito entre essas duas superfícies acaba sendo menor também. Só que o atrito, né, agora já entrando no segundo ponto, ele não é dado só pelo tipo de superfície que está entrando em contato. E se tratando de planeta Terra, se tratando de força da gravidade, né, famigerada força da gravidade, eu preciso levar em consideração a massa dos objetos. A massa, ela é fundamental, tá? Quanto mais pesado um objeto em contato com o solo ou em contato com uma superfície, maior é a interação desse objeto com a superfície, maior é o atrito gerado, tá? Então, o meu coeficiente de atrito, ele vai ser dado não só pelo tipo de superfície do qual eu tenho um contato, mas ele também vai ser dado pela massa dos objetos que estão interagindo entre si. Essa massa vai ser fundamental para que eu possa ter mais ou menos atrito. E aí é o exemplo nosso do dia a dia. Carro. Tá? Eu tenho um carro qualquer hatch, eu tenho uma moto e eu tenho um caminhão, né? A velocidade, ela é uma só, independente da via. Só que é muito mais difícil para o caminhão atingir 100 km por hora do que para a moto, do que para o carro. Por quê? A massa do caminhão total é maior, o atrito dele com o solo é maior, consequentemente, maior coeficiente de atrito, tanto o atrito estático quanto o atrito cinético do caminhão é maior em relação ao atrito da moto. A moto tem uma massa bem menor, ela interage bem menos com o solo. Então, o caminhão vai precisar colocar uma força maior para poder começar a fazer seu movimento em relação à moto. A moto não vai precisar colocar tanta força para fazer o movimento. Por quê? Porque o coeficiente de atrito da moto com o solo é bem menor que o do caminhão. Os dois conseguem chegar aos mesmos 100 km por hora. E se mantiverem uma velocidade constante, na física a tendência é que os dois cheguem ao mesmo tempo. Agora, para o caminhão começar a acelerar, a se locomover, ele começa a acelerar e a se locomover com mais dificuldade, porque a massa dele é maior e o coeficiente de atrito dele, consequentemente, vai ser maior também. Como a moto tem uma massa menor, o atrito dela com o solo é menor, ela consegue se locomover com mais facilidade, ela precisa de menos força para se locomover. É por isso, inclusive, que eu tenho essa diferença no tamanho do motor de determinados veículos. O tamanho do motor, a potência do motor vai ser proporcional ao tamanho do veículo, à massa do veículo. Porque ele vai ser dado pela força que eu vou precisar fazer para aquele veículo se movimentar. Então o motor da moto é menor, o motor do caminhão é gigante. Tá? Então, o meu coeficiente de atrito ele vai estar relacionado com o tipo de superfície que está interagindo entre si, e eu também vou levar em consideração a massa do meu sistema ou do meu corpo ao interagir com uma superfície. Então, o tipo de superfície e a massa desse corpo serão fundamentais para dar o meu coeficiente de atrito, para dar o meu índice de interação das duas superfícies. Quanto maior o coeficiente de atrito,
maior vai ser o atrito estático, o atrito, a resistência inicial para eu começar a fazer um movimento, e maior vai ser o meu atrito cinético, vai ser o meu atrito durante a realização desse movimento. Beleza? Ó, aqui eu tenho um gráfico mostrando bem essas duas diferenças. Na primeira parte do meu gráfico, eu tenho a evolução da minha força, né, no meu atrito estático, até eu iniciar o movimento, que é essa linha tracejada, e depois eu tenho o comportamento da minha força no atrito dinâmico, tá? Então percebam que no atrito estático, a força que eu preciso aplicar até eu começar a fazer um movimento, ela é crescente. É uma força que precisa justamente vencer o atrito estático. Então é uma força crescente, é uma força que aumenta. Quando eu venço o atrito estático, né, quando eu venço a resistência inicial ao meu movimento e começo a me movimentar, pensando numa velocidade constante, o meu atrito dinâmico também vai ser constante. Tá? Esse atrito dinâmico, ele pode variar conforme a minha força de movimento. Como assim? Quando eu estou parado e faço força para dar o primeiro passo para começar a andar, eu estou justamente nessa primeira parte do gráfico. Aplicando força para sair da inércia e começar a fazer o meu movimento, para que eu possa vencer o atrito estático. A partir do momento que eu começo a caminhar, eu já não estou falando mais de atrito estático, o atrito antes de eu realizar o movimento. Eu estou falando do atrito durante o movimento, o atrito dinâmico. Tá? Se eu estiver caminhando, o meu atrito dinâmico ele vai se manter constante. Constante, nada muda. Conforme eu aumento a minha força de movimento, o meu atrito dinâmico ele tende a diminuir. Como assim, conforme eu aumento a força do meu movimento? Em que situações, galera, enquanto eu estou me movimentando, eu aumento a força do meu movimento? Em que situações eu preciso aumentar a força para aumentar o meu movimento? Ou então, o que acontece se eu aumentar a minha força durante o meu movimento? Eu, pessoa, parada, sem nenhum objeto nem nada. Você vai rápido, dependendo. Se eu vou rápido, eu... Tem mais atrito. Não, tem menos atrito, não tem? Sim, mas qual que é o movimento que eu vou mais rápido? Correndo, isso. Correndo. Aí, da hora, galera. Se eu tô caminhando e eu começo a correr, o meu atrito dinâmico, ele diminui. Por quê? Porque eu tô colocando mais força no meu quadril, nos meus membros inferiores, para que eu possa realizar minha corrida. Quanto mais força eu coloco, maior é a minha aceleração, ou seja, maior é a minha variação de velocidade, e, consequentemente, menor é o atrito dinâmico. Tá? Os corredores, vocês podem reparar que a galera que trabalha, por exemplo, 100 metros, 400 metros, é uma galera que tem uma força muscular muito grande, principalmente membros inferiores, tá? Membros inferiores, quadril, tronco, eles têm uma força muito grande. Por que eles têm uma força muito grande? A explosão deles durante o movimento
Precisa ser a maior explosão possível. O que, que é a explosão? É justamente quando eles estão na linha, no início da prova, que eles se posicionam e dá o tiro para o alto, né? E eles começam a correr. Eles saem da posição de inércia deles e começam o movimento. Quando eles saem da posição de inércia deles, eles têm um atrito estático alto e aí depois eles entram no atrito dinâmico. Então, quanto mais rápido eles conseguirem vencer o atrito estático, menor vai ser o atrito dinâmico deles, tá? Se eu tenho uma força nos membros inferiores grande o suficiente para vencer esse atrito estático mais rápido, né? No caso, eu não demorar todo esse tempo para começar a fazer o meu movimento, eu começar a fazer o meu movimento antes, eu, consequentemente, levo vantagem na corrida. Por que eu saio na frente? Eu saio na frente porque eu começo a fazer o movimento com antecedência e o meu atrito dinâmico, o meu atrito durante o movimento é menor. Se o atrito durante o movimento é menor, eu consigo me movimentar mais rápido. E como que eu diminuo o atrito estático e o atrito dinâmico? Se o atrito é uma força contrária à realização do meu movimento, eu preciso colocar uma força maior para começar a fazer meu movimento e depois para manter esse movimento ativo. Então, no início do movimento, quanto mais força eu emprego para começar a correr, mais fácil eu consigo vencer o meu atrito estático, ou seja, num tempo menor. E posteriormente também, menor vai ser o meu atrito dinâmico. Então, além disso, os caras que são corredores, eles precisam não só ter um excelente trabalho físico para iniciar o movimento mais rápido, mas, por exemplo, se nós formos olhar para os equipamentos que eles utilizam para correr, tanto roupa quanto calçado faz toda a diferença na aerodinâmica deles. Por que faz toda a diferença? A roupa, primeiramente, quanto menos contato com o ar, com a atmosfera eu tiver da minha roupa, menor é a minha resistência ao realizar o movimento, porque eu tenho resistência do ar. A gente está falando muito do atrito com o solo, mas eu tenho que levar em consideração que aqui no planeta Terra eu tenho uma pressão atmosférica agindo sobre mim, eu tenho moléculas de ar que eu não vejo, mas que estão em contato comigo, e se eu corro, essas moléculas também interagem com o meu corpo e também geram resistência ao meu movimento. Tá? Então, é por isso que a roupa desses caras é toda lisa. Justamente para o ar ter menos interação possível com o corpo deles e gerar o menor atrito possível durante a passada. Da mesma forma, se nós formos olhar antigamente também o sapato dessa galera que corria, parecia uma chuteira. Tinha várias travas embaixo. Porque na época era a tecnologia que você tinha para ter o menor atrito possível com o solo e permitir que a pessoa corresse mais rápido. Hoje em dia não. Hoje em dia você vê que os tênis eles têm um sistema de amortecimento maior. A sola ela tem uma ranhura para ter uma boa aderência com o chão. O sapato ele é mais leve, bem mais leve, de modo que o que vai vencer o atrito, que vai promover maior movimento, é muito mais a força do atleta do que propriamente o efeito do equipamento. Tá? É por isso que hoje os tênis, quer dizer, pensando em tênis esportivo de exercício, eles são muito mais leves, eles têm um amortecimento no calcanhar maior. Por quê?
porque é onde nós colocamos a nossa força durante a deambulação. Eu faço força de flexão e extensão de quadril, de joelho e no meu tornozelo para poder fazer a minha deambulação. Tá? Quanto mais força eu coloco no solo, mais fácil eu consigo vencer o meu atrito dinâmico, mais rápido eu consigo correr. Só que aquela coisa, se eu correr descalço, quanto mais força eu coloco para correr no solo, maior é o impacto que eu tenho no meu calcanhar. Então eu preciso de um sistema de amortecimento para que eu possa colocar mais força no meu calcanhar quando eu estiver correndo e, consequentemente, eu tenho menos impacto sobre o calcanhar e tenho menos problema ósseo, muscular e consiga correr mais rápido por mais tempo. Tá? Então, pensando agora na corrida de 100, 400 metros, voltando tudo, os caras precisam de uma roupa que eu tenha menor interação com o ar, tenha menor atrito com o ar para poder correr mais fácil. Eu preciso de um calçado leve e com resistência e com maior resistência, no caso, com maior amortecimento no calcanhar, para que eu possa fazer a maior quantidade de força possível sem prejudicar o meu pé. E acima de tudo, eu preciso de uma musculatura de membros inferiores de quadril forte o suficiente para quando eu fizer a primeira força, ou no caso, quando eu fizer a explosão, eu começar a fazer um movimento de corrida, eu consiga vencer o meu atrito estático mais rápido e, consequentemente, para que eu diminua o meu atrito dinâmico o máximo possível durante a minha corrida. Tá? Aqui eu tenho duas imagens. Duas imagens só especificando o que a gente já comentou, né, na aula. Primeiramente, toda a massa, tanto da carroça quanto do nosso cavalinho aqui, tem um peso, né, uma força-peso promovida pela gravidade. E eu tenho esse R aqui, ó, que seria, no caso, a resistência ou a força normal. Né? Como eu falei para vocês, se o meu corpo exerce uma força sobre o solo vai exercer uma força contrária resistente ao meu peso. E essa força contrária vai ser a força normal. Tá? O contato da roda da carroça e o contato das patinhas do cavalo com o solo tem um coeficiente de atrito, tem um índice de interação. Esse índice de interação vai ser dado pela massa da carroça e pela massa do cavalo e pelo tipo de superfície, tanto da roda e do solo, quanto das patinhas do cavalo, da ferradurinha do cavalo. Tá? Quando os dois estão parados, eu tenho um coeficiente de atrito e parados eu tenho um atrito estático. Antes deles começarem a fazer um movimento, eu já tenho um atrito instalado. Quando eles começam a fazer o movimento, eles precisam fazer força o suficiente para vencer o atrito estático e começar o atrito dinâmico, que é o atrito constante que eles terão durante o movimento. A roda, a massa da carroça e do cavalo continua a mesma, a interação das patas do cavalo e das rodas da carroça com o solo vão continuar a mesma, e eles vão precisar empregar uma força constante para que eles possam se locomover. Se eles aumentam a força empregada durante a locomoção, eles consequentemente conseguem se locomover mais rápido. E aí, voltando, por exemplo, dos nossos corredores, e aqui, gente, assim, tipo, claro que aí eu deixo até para o Paulo falar que é mais a área dele mesmo, de educador físico e
principalmente porque ele estudou efetivamente modalidades de exercício. E aí eu tô falando, quando eu falo dos corredores, eu tô falando do aspecto biomecânico. Claro que a velocidade, a prática do exercício não tá relacionada só ao atrito. Está relacionado ao posicionamento, à maneira como o movimento é realizado, tem outros fatores, tá? Mas o atrito é um dos fatores que mais influenciam. Eu vi que meu li... Até jogador de futebol tem uns que tem mais cravos na chuteira, dependendo da posição que ele joga, por causa de arranque e tudo mais, para não escorregar. Por exemplo, o zagueiro ele joga com aquelas chuteiras com acho que 6 travas, para não escorregar, umas travas maiores, e assim vai. Um exemplo legal. Aí, ó, aí ele já puxou um exemplo legal. Por quê? A questão das travas, de acordo com a posição do campo, é justamente porque a superfície do campo já é uma superfície diferente, por exemplo, do nosso piso de casa. O terreno ele é mais fofo e ele também é mais úmido. Então, dependendo do calçado, o coeficiente de atrito da chuteira com o campo é menor. Eu consigo realizar um movimento mais fácil. Nesse caso, eu tenho mais risco de escorregar durante o movimento e cair. É por isso que esses caras precisam, na chuteira, utilizar as travas, utilizar aquelas ranhuras, né? Ou dependendo, aqueles pontinhos que eu tenho embaixo da chuteira, para a chuteira aderir melhor ao campo, aumentar o coeficiente de atrito, aumentar o atrito estático e dar melhor controle para os jogadores durante a corrida. Um exemplo legal, e aí eu já puxo também para. A gente estava falando de carro para o dia a dia. No meio urbano, na nossa cidade, nós temos, por exemplo, nós utilizamos mais carros esportivos ou carros hatch, enfim, carros padrão, normal, comum. E quando eu vou para o meio rural, eu utilizo picape, caminhonete, enfim, eu utilizo carros maiores. Carros maiores com a roda do carro maior também. Né? E dependendo do tipo de carro, o detalhe, a ranhura da roda também é uma ranhura diferente do carro que a gente anda na cidade. Por quê? Porque os dois terrenos são diferentes, né? Pensando, claro que nem toda cidade é um tapete pra gente andar, mas assim, pensando no asfalto antes da eleição municipal, que é aquele asfalto todo recapeado bonitinho. O nosso carro comum do dia a dia, ele não tem ele tem mais facilidade de andar nesse tipo de asfalto, porque o asfalto é mais liso, o coeficiente de atrito do carro com o asfalto é menor, eu preciso colocar menor força para o carro poder se locomover. Tá, quanto mais liso tiver o asfalto, mais fácil o carro anda, porque o coeficiente de atrito é menor. Se eu for para um terreno irregular, um terreno mais esburacado, um terreno com terra, ou então um terreno com terra depois que choveu, que tem lama que afunda, o coeficiente de atrito é maior da roda do carro com o solo e o carro tem mais dificuldade para andar. Então, é por isso que, por exemplo, as picapes, as caminhonetes, algumas têm uma roda maior, com ranhuras diferentes, justamente para fazer o mesmo papel das travas da chuteira do zagueiro, para que eu possa ter maior coeficiente de atrito com o solo, possa me locomover mais fácil. E algumas, inclusive, têm tração nas 4 rodas. Pelo terreno ser irregular, eu tenho um maior atrito e eu tenho uma maior movimentação da massa do carro conforme o carro vai se locomovendo.
E aí, como a gente está falando de uma estrutura mecânica de aço, de ferro, ou né, falando da estrutura do carro, ou de fibra, dependendo do tipo de fibra, se o carro, assim como a parede, a gente não pode ter nenhum tremor na estrutura da casa, senão a parede racha, o carro também está sujeito a ser danificado, tá? Então, é por isso que esses carros têm tração nas 4 rodas, justamente para suportar, para aumentar o atrito com o solo, para suportar a força que vai ser feita para que eu possa me movimentar, porque também tem isso. A força que eu faço para me movimentar na cidade é menor que a força que eu faço para me movimentar em terrenos irregulares e para evitar que a estrutura do carro seja danificada. Mas, voltando, e aí foi por isso que eu fiz esse link, mas voltando à questão do atrito, toda vez que eu tiver um calçado, eu tiver um equipamento que para ter contato com o solo ele tem ranhuras ou ele tem uma estrutura que ele adere melhor ao solo, é justamente para aumentar o coeficiente de atrito e dependendo do tipo de superfície, para que ele possa se movimentar melhor, tá? No nosso caso, andando no piso da nossa casa, o nosso chinelo não precisa ser igual a trava da chuteira. Por quê? Porque o nosso chinelo normal já interage legal com o solo, levando em consideração a nossa massa, a gente consegue andar. Agora, se eu for andar de chinelo e tentar jogar futebol no campo, a chance o meu coeficiente de atrito diminui, a chance de eu escorregar e cair é maior. Então eu preciso de um calçado diferente para aderir melhor ao solo.